Meus irmãos, antes de entrar propriamente na ministração de hoje, eu quero fazer uma observação a respeito da minha última mensagem em Romanos. E eu gostaria que isso ficasse registrado, porque talvez você tenha ouvido, talvez alguém na internet tenha ouvido. E eu aprendi uma coisa com o presbítero Diego, que nada é óbvio até que seja dito, né? E é muito fácil alguma palavra nossa ficar perdida. Então é o seguinte, eu estava comentando a respeito da ira divina e afirmei que a ira divina ela pode se mostrar imediatamente após algum pecado, né? A retribuição pode ser imediata, e também que as catástrofes e pragas e doenças e morte também são uma manifestação da ira divina. E afirmei também que não há inocentes, né? Quando a gente vê catástrofes e tal, a gente, morreram tantos inocentes. Não há inocente, porque inocente de verdade, biblicamente, só há um, Jesus Cristo. E reitero tudo isso que falei, não retiro nada do que falei. Mas uma coisa que me instalou depois que eu acabei a mensagem é o seguinte: a ira de Deus, ela se demonstra de várias formas, né? E às vezes imediatamente. Mas ao haver uma pandemia, uma peste, uma catástrofe, isso não significa que aqueles que estão sendo atingidos por essa catástrofe estão recebendo a punição pelos seus pecados. Lembram de Jesus? Vocês acham que aqueles que morreram na queda da torre de Siloé eram mais pecadores que os demais? De maneira alguma. Quando nós vemos catástrofes, pandemias, morte próximo a nós e a própria enfermidade, nós temos que saber que isso é uma demonstração da ira divina. Não exatamente como uma retribuição imediata, mas que a morte, essas catástrofes, a doença, elas entraram no mundo por causa do pecado. Era isso que eu queria estabelecer, né? Elas demonstram que Deus está irado, mas não necessariamente que poderia dar a entender que Ele está punindo de imediato alguma pessoa. Então hoje nós vamos de Mateus, continuando a série de Mateus. E na última oportunidade, meus irmãos, que nós expomos Mateus, nós vimos Jesus descrevendo os seus adversários como uma geração má e adúltera. E essa geração, ela disfarçou a sua incredulidade, fazendo uma exigência tão irreverente quanto inadequada ao Senhor. E vemos como que não há nada novo debaixo dos céus. Incrédulos, até os nossos dias, eles continuam exigindo sinais. O objetivo dos sinais, biblicamente, era realmente comprovar que Jesus era o Cristo de Deus. Contudo, nós possuímos o registro destes sinais nas Escrituras. E possuímos também a iluminação do Espírito Santo de Deus para nos convencer a respeito destes sinais. E tanto a história do mundo quanto a nossa própria história comprovam a veracidade da alegação de Jesus de que ele é o Filho de Deus. Agora, o privilégio que nós desfrutamos, ele nos torna indesculpáveis. Então nós aplicamos esse texto questionando, será que nós não temos nos tornado incrédulos como uma geração má e adúltera? Por quê? Porque nas nossas aflições diárias nós podemos ser tentados a duvidar de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus e exigir alguma intervenção em forma de um sinal para aliviar a nossa aflição, sendo que então a nossa fé, por esse modo, ela acaba sendo reprovada. Nós não esgotamos o texto e por conta disso nós voltaremos à passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 38, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então,
Alguns dos escribas e fariseus responderam a Jesus dizendo: Mestre, nós queremos ver algum sinal de tua parte. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera exige um sinal, porém, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive vão se levantar como testemunhas no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará como testemunha no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está alguém maior do que Salomão. Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Tem misericórdia, Senhor, de mim, das minhas debilidades, sob a responsabilidade de pregar a Tua santa palavra. Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie e vença tanto as minhas como as debilidades dos meus irmãos, para que a Tua palavra seja iluminada e gravada em nossos corações. Senhor, vence a nossa incredulidade pelo poder do Teu Santo Espírito. Senhor, pedimos que Tu glorifique o nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nesta manhã. Pedimos, Senhor, que nós possamos ser edificados, consolados, e pedimos que aqueles que não Te conhecem possam ter os seus ouvidos e os seus corações abertos para o Teu Santo Evangelho. Pedimos essas coisas em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, havia muita malignidade naquela maldita associação entre fariseus, saduceus e escribas. Estes homens, eles desejavam matar o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Rei dos Reis, ele não iria satisfazer os seus pedidos irreverentes. Mesmo assim, misturando um pouco de graça com juízo, Jesus afirmou que haveria ainda um sinal. Jesus nega o sinal que eles pediram, mas notem, ele diz que um sinal ainda haveria, um único sinal que eles poderiam esperar, o sinal do profeta Jonas. Assim, hoje nós veremos que este sinal aponta para a ressurreição de Jesus. E isso é algo que não deve ser esquecido, e por incrível que pareça, a igreja esquece da ressurreição de Jesus. Veremos também que no juízo, os ninivitas que creram em Jonas, eles condenarão os incrédulos, porque Jesus é alguém muito maior do que Jonas. Depois veremos a busca da rainha do sul, e que no juízo ela condenará os incrédulos, porque ela glorificou a Deus pela vida de Salomão, e Jesus é alguém muito maior que Salomão. Por fim, nós veremos algumas aplicações deste sinal, a ressurreição, como um remédio para combater a nossa incredulidade. Então, em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para essa expressão: e eis aqui está quem é maior do que Jonas, segundo a Almeida Revista. No grego, essa frase literalmente está assim: algo maior que Jonas, ou Salomão, está aqui. Jesus está se referindo a si próprio. A King James vai traduzir: está aqui um que é maior, ponto. Para ficar bem claro o tom que Jesus estava utilizando e como ele estava apontando para si, eu quero compartilhar com os irmãos a tradução de um teólogo erudito dos nossos dias, que traduz da seguinte maneira:
Os filhos de Nínive se levantarão em juízo com essa geração e a condenarão. Afinal, eles se arrependeram quando ouviram as advertências de Jonas. E no caso de vocês não terem notado, aquele que é maior que Jonas está aqui. A rainha do sul se levantará em juízo com essa geração e a condenará. Afinal, ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E acaso vocês não tenham notado? Aquele que é maior que Salomão está aqui. E é exatamente este Senhor, que é maior que Jonas, que é maior que Salomão, que nós vamos atentar os nossos olhos hoje. Assim vejamos, como primeiro ponto, alguém maior que Jonas. Em primeiro lugar, vejamos o sinal de Jonas. Nós temos que, de maneira imediata, meus irmãos, descartar que este sinal tenha sido alguma coisa realizada pelo profeta Jonas ou alguma coisa realizada para o profeta Jonas. Não é um sinal que ele fez, não é um sinal que foi feito para ele, mas o sinal do profeta era o próprio profeta, porque ele permaneceu durante 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Os irmãos conhecem a história. Jonas é enviado por Deus para pregar uma mensagem de arrependimento a Nínive. Como um bom cristão, igual nós somos, ele se recusou a obedecer a Deus. E não só se recusou a obedecer, como virou as costas para Deus e tentou fugir da presença de Deus. Ao fugir, tomou um barco que ia numa direção oposta. E Deus leva uma grande tempestade para aquela embarcação, com ela quase indo a pico. Então, depois de deliberação e oração e tudo mais, os marujos viram que a culpa era de Jonas, ele mesmo assumiu, e Jonas disse: me joguem no mar que isso vai cessar. Ele foi jogado. Ao ser jogado no mar, no meio de uma tempestade, uma baleia o engole. Ele passa 3 dias e 3 noites e se arrepende no ventre desta baleia. E o Senhor então manda que esta baleia devolva Jonas. E então Jonas vai a Nínive e prega a sua mensagem, a mensagem de Deus. No hebraico, nós lemos que um grande monstro marinho engoliu Jonas. Algumas versões até traduzem por grande peixe, mas provavelmente uma baleia seja de fato o animal retratado pelo profeta. Eu até mandei para os irmãos no grupo da igreja uma curiosidade, não é para comprovar o texto bíblico. Veja, texto bíblico é comprovado pela ação do Espírito Santo de Deus. Qualquer prova exterior não significa nada. Ou nós cremos ou nós não cremos. Mas é uma curiosidade interessante de um homem que lá por 1800, de fato, num naufrágio, foi engolido por uma baleia. Essa baleia foi pescada. Quando eles estavam recortando a baleia, viram que no interior dela um homem estava se mexendo e ele estava vivo. Ele ficou um certo tempo lá, né? E depois ele contou como é que foi o relato de ser engolido, e é algo bem assustador. Então uma baleia engoliu o profeta. Jesus afirma que assim como Jonas, ele esteve durante 3 dias e 3 noites no interior dessa baleia, assim o Filho do Homem estaria também 3 dias e 3 noites. É interessante nós notarmos que no nosso credo nós confessamos que Jesus ressuscitou no 3º dia. Conforme Paulo também escreve em 1 Coríntios, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Note que esse período não foram 3 dias e 3 noites literais. Ou seja, Jesus não permaneceu por 3 períodos completos de 24 horas no túmulo. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas eu confesso para os irmãos que um dia eu parei para fazer as contas e entrei em parafuso. Eu disse, mas não bate. Tem um problema nesse relato bíblico. Porque se morreu na sexta, ressuscitou no domingo, pela manhã ainda. Alguns chegam a defender que Jesus, na realidade, teria sido morto na quarta-feira ou na quinta-feira, ao invés da sexta, para harmonizar o relato bíblico.
Mas não é necessário isso. Nós precisamos compreender aquilo que nós estamos lendo. E 3 dias e 3 noites é uma expressão idiomática que significa qualquer intervalo dentro de 3 dias e 3 noites. É uma expressão do idioma que era falado. Assim, não significa que esses 3 dias e 3 noites precisavam ser compostos de tarde e manhã. Sexta-feira, antes do Shabá, contou o primeiro dia, o sábado, o segundo dia, e o domingo pela manhã, o terceiro dia, o dia da ressurreição. Temos que observar também que Jesus disse que ficaria 3 dias no coração da terra ou no seio da terra. Essa expressão, meus irmãos, não aponta para um túmulo debaixo da terra, como nós conhecemos hoje, aquela sepultura clássica, os 7 palmos debaixo da terra. Isso é um anacronismo, é colocar alguma coisa que é dos nossos dias, naqueles dias, quando não era feito desta maneira. Na época de Jesus, os túmulos, ao invés de serem cavados na terra, eram cavados na rocha, ou aberto em montanhas. Então era um túmulo lateral. Hoje nós temos até as gavetas, que são laterais também. Então nós notamos que erram aquelas pessoas que praticam batismo por imersão e que aludem a isso no ato do batismo, afirmando que representa que o velho homem está sendo enterrado como Jesus foi e depois é tirado em nova vida, como Jesus foi ressuscitado. Errado porque é um anacronismo, não era enterrado dessa maneira, e mesmo porque, convenhamos, irmãos, simbolizar terra com água é no mínimo estranho, são elementos quase que antagônicos, se nós formos ver. Essa expressão que Jesus está falando, no coração da terra, significa simplesmente que Jesus de fato morreria e que ele permaneceria naquilo que nós podemos chamar de regiões inferiores ou habitação dos mortos, ou Sheol em algumas traduções. Portanto, o sinal do profeta Jonas foi a experiência do próprio profeta em permanecer esses 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. E não apenas isso, mas o ser retirado dali, porque apontava para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, meus irmãos, é o sinal que comprovava que Jesus era o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, conforme Paulo vai falar no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, no verso 4. Tanto Jesus quanto Jonas, eles eram milagres vivos. Por quê? Porque eles foram libertos da morte. E isso atestava a integridade da pregação deles. Atestava que de fato eles foram enviados por Deus. Atestava de fato que eles eram diferentes. Eu estou partindo, obviamente, da pressuposição de que os homens de Nínive souberam do que ocorreu com o profeta. E assim eles compreenderam que da mesma maneira que um profeta rebelde a Deus foi salvo da morte pela misericórdia deste Deus, assim eles também poderiam ser salvos daquela mensagem de condenação. Porque assim como o profeta encontrou misericórdia, eles também poderiam encontrar misericórdia neste Deus. Os escribas e os fariseus, eles deveriam ter entendido isso e crido nisso, assim como todos nós precisamos entender e crer. Meus irmãos, notem que a pregação de Jonas, ela é uma pregação dura, uma pregação de somente juízo. Ele vai dizer o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Não é uma pregação de amor, não é uma pregação de esperança, é uma pregação de condenação. E essa pregação conduziu os homens de Nínive ao arrependimento. Por quê? Porque observaram aquilo que ocorreu com o profeta. Porque observaram que o Deus deste profeta, o nosso Deus, é um Deus misericordioso, que tem poder para destruir.
e que é justo que ele destrua os impenitentes, mas que aqueles que buscam a piedade, que buscam a penitência, podem ser perdoados. E nós lemos que isso foi tão vivo que Jonas retrata o seguinte: e os homens de Nínive creram em Deus. E não só creram, mas proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra do profeta Jonas chegou também ao rei de Nínive. E o rei levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e também se cobriu com pano de saco e sentou-se sobre cinza. Mas notem, ele foi além e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos. Que incrível esse texto, irmãos. Em segundo lugar, o grande sinal que é a ressurreição, ele não deve ser esquecido. Deixe-me enfatizar algo para os irmãos. Nós pregamos o evangelho da cruz. Contudo, meus irmãos, Jesus ele não estava aqui apontando para a cruz como o grande sinal. Ele estava apontando para a ressurreição. Nós lemos, e eu já expus isso aqui, Romanos capítulo 1, no verso 3, Paulo está falando a respeito da encarnação de Jesus, pois ele é homem, descendente de Davi, e por conta de ser homem, ele podia morrer, e não somente podia morrer como morreu, sendo essa a descrição do seu estado de humilhação. Mas é no verso 4 que nós encontramos o estado de exaltação de Jesus. E Paulo escreve o seguinte: pela ressurreição dos mortos foi provado, ou foi estabelecido, ou foi comprovado, dependendo da versão, como era Jesus, o poderoso Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, o sinal que Jesus está se referindo aqui não é a crucificação, não é a sua morte, não é ter ido para a terra, para dentro da rocha, assim como Jonas foi engolido pela baleia, mas ter ressuscitado, assim como Jonas, depois de 3 dias, foi devolvido. Tanto que se Jesus tivesse apenas sido morto na cruz, nós não teríamos evangelho. Ele não teria sido confirmado como Filho de Deus, e conforme Paulo diz, se ele não houvesse ressuscitado, a fé que nós temos seria inútil e nós ainda permaneceríamos em nossos pecados. Paulo continua dizendo: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas, e glória a Deus por isso, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos e Ele é o primeiro fruto, ou a primícia, ou o primogênito da colheita de todos que adormeceram, ou de todos que morreram. Vale lembrar, meus irmãos, que o cerne da pregação da igreja primitiva, e você pode ver isso lendo o livro de Atos dos Apóstolos, era a ressurreição de Jesus. O foco deles era a ressurreição de Jesus. E porque ele ressuscitou, o evangelho é verdadeiro. E este é o sinal de que Jesus é o Messias. Ele ressuscitou. Irmãos, esse é um alerta para nós, para que nós não estacionemos na cruz e na morte do Senhor. Como reformados, nós estamos, às vezes, tão machucados de ver pregações e pregações
em outros lugares que se chamam de igreja, que esquecem completamente de Cristo, de cruz, de pecado, que nós podemos cair num outro extremo e estacionar só na cruz. Mas nós não podemos fazer isso porque temos que lembrar da sua ressurreição. Nós condenamos o crucifixo da Igreja Católica Romana, dizendo, eles estão lá com Jesus ainda crucificado, mas Jesus ressuscitou. Só que nós condenamos isso e de outra forma acabamos dando pouca atenção para a ressurreição de Jesus, parando na cruz. Nós temos que passar pela cruz. Com Ele nós morremos para com Ele vivermos. A ceia, por exemplo, meus irmãos, a ceia do Senhor não é uma festa mórbida, onde nós simplesmente celebramos a morte de Jesus Cristo, porque a história, ela não termina na cruz. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todo o evangelho seria uma mentira. Na ceia, nós celebramos sim a morte, mas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós nos entristecemos na ceia, não como o católico romano faz perto da Páscoa, que lembra que Jesus morreu e fica com aquela, Jesus, tadinho, morto. Não é isso. Nós nos entristecemos na ceia por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados eram tão graves e a ira de Deus tão forte que Cristo precisou morrer por eles. A sua morte foi a sua vitória sobre a morte e sobre aquele que tinha domínio sobre a morte, que é o diabo. E na ceia, juntando essa tristeza, nós temos alegria. Por quê? Porque o nosso Redentor vive e nós o veremos. Se nós morrermos com Ele e por Ele nós viveremos. Como Paulo escreveu, seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. A sua ressurreição é o que nos garante a nossa justificação. Em terceiro lugar, ninivitas como testemunhas de acusação. Meus irmãos, o texto diz que os homens de Nínive se levantarão. Isso não significa que eles vão se levantar dos mortos na ressurreição, porque isso vai acontecer com todos. Todos na ressurreição vão se levantar dos mortos. Mas o que está sendo afirmado aqui é que tanto os ninivitas quanto a rainha do sul, conforme nós veremos à frente, eles serão testemunhas que após a ressurreição no juízo se levantarão como testemunhas de acusação. É esse se levantar. Se levantarão como testemunhas. Calvino, ele imaginou o Senhor afirmando algo mais ou menos assim: homens ímpios que nunca tinham ouvido uma palavra do Deus verdadeiro se arrependeram com a voz de uma pessoa desconhecida e estrangeira que veio a eles, enquanto este país, Israel, e o nosso próprio país, por que não? Mas principalmente Israel, que é o santuário da doutrina celestial, não ouve o Filho de Deus, não ouve o Redentor prometido. Assim, meus irmãos, os homens de Nínive condenarão aquela geração, mas não só aquela geração, condenarão todo incrédulo, principalmente aqueles que estão vivendo, que viveram no tempo da graça, no tempo do Evangelho sendo proclamado, principalmente nós, se nós não crermos depois da chegada do reino de Deus. Porque a pregação do arrependimento feita por um profeta como Jonas, meus irmãos, é muito inferior ao estabelecimento do reino de Deus, do reino do Messias. E que não sejamos nós condenados por aqueles homens. Porque nós, meus irmãos, estamos diante, em quarto lugar, de alguém
maior que Jonas. Veja, os ninivitas ouviram apenas um profeta humano, enquanto diante dos escribas e dos fariseus estava o próprio Filho de Deus. Jonas estava andando pela primeira vez por Nínive, enquanto os escribas e fariseus eles foram chamados constantemente por Jesus, que percorreu aquela região incessantemente por cerca de 3 anos. Cristo pregou a eles uma mensagem de graça e de perdão mediante o arrependimento, enquanto que a mensagem de Jonas aos ninivitas era apenas de julgamento e de condenação. Jonas era um pecador por natureza, era insensível com a condição daquelas pessoas, daqueles miseráveis ninivitas, e ele nem mesmo desejava pregar para eles, porque ele não queria que eles se arrependessem. Esse era Jonas, enquanto que escribas e fariseus ouviram o próprio Cristo, cheio de sabedoria, graça, amor e perdão. Estes testemunharam os muitos milagres que Jesus fazia, que comprovavam que a profecia estava se cumprindo nele, enquanto a mensagem de Jonas não veio acompanhada de nenhum milagre. Jonas era um rebelde, desobediente ao comando de Deus, enquanto Jesus, a palavra nos diz que sempre fez a vontade do Pai. Jonas ele falou para um povo que não desfrutava de nenhuma bênção, como desfrutavam os fariseus e os escribas, porque estes eram parte do povo de Deus, assim como nós na igreja hoje. Portanto, os escribas e fariseus, eles merecem a condenação, porque diante deles estava Jesus Cristo, alguém muito maior do que Jonas em todos os sentidos. Ai de nós, se nós merecermos essa condenação também. Meu segundo ponto, alguém maior do que Salomão. Vejamos em primeiro lugar a busca da rainha do sul. Quem é esta mulher? Ela é identificada lá em 1 Reis, capítulo 10, como a rainha de Sabá. E o texto diz o seguinte: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. O reino desta mulher ficava longe de Jerusalém. Irmãos, muito longe. Cerca de 2.000 quilômetros. Provavelmente lá no sudoeste da Arábia, onde hoje é o Iêmen. Pensa comigo, 2.000 quilômetros. Mesmo hoje, tendo ao nosso dispor meios de transporte modernos, uma viagem de 2.000 quilômetros pode ser algo bem difícil, pode ser algo bem complicado. Nós temos alguns irmãos aqui que vieram do interior de São Paulo, né? Temos outros que vieram mais de cima ainda. O Brasil está representado aqui pelo Norte, Nordeste, glória a Deus por isso. Nós temos, e faço menção aqui da família do João, que faz mais de 100 quilômetros para vir ao culto. E que isso sirva de lição para você que está ouvindo, que às vezes mora no outro bairro e diz: ai, mas hoje eu estou tão cansado. Ah, mas, sabe, é tão custoso de ir. E o João e sua família veio com 3 crianças ainda, 2 pequenas. 100 quilômetros para vir, 100 quilômetros para voltar. E BR-470, tá? É selva. Não é um caminho prazeroso. Agora, se é difícil para nós, meus irmãos, imagina a dificuldade desta rainha. Ela viajou não em carro confortável, automático, com ar-condicionado, ouvindo uma musiquinha, mas em lombos de camelos, em terrenos difíceis, rochosos, com risco de ladrões. Quando ela ficou cansada, ela não podia pegar um hotelzinho, ela acampava ao relento. Quando ficava com fome, não podia parar em alguma padaria, algum restaurante, porque não tinha hotel, não tinha nada pelo caminho.
E ela veio levando uma carga considerável, porque o texto nos diz que ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Irmãos, nós somos pobres, né? A gente não lida com ouro. Mas você não tem noção o que é ouro. Sabe em filme? Ouro, meus irmãos, é o metal mais pesado que tem. Sabe em filme quando os caras ficam jogando aqueles tijolos de ouro desse tamanho, assim, como se não fosse nada, e eles pegam. Meu amigo, um tijolo daquele ali tem uns 50 quilos. E quando o quilograma é muito num espaço menor, parece que fica mais pesado ainda. Agora imagina essa mulher vindo na sua comitiva com muito ouro e muita madeira. Segundo o texto, ela veio por causa da fama de Salomão, mas só a fama dele? Não, vírgula, acerca do nome do Senhor. Foi por isso que ela se dirigiu até Jerusalém. Ela veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão, diz o texto, lhe deu a resposta de todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Olha que fantástico a sabedoria de Salomão. Note que ela apenas ouviu falar que Salomão era sábio. Ela mesma diz ao rei o seguinte: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. Ela só ouviu falar e resolveu fazer essa viagem de 2.000 quilômetros. A princípio, inclusive, ela duvidou, porque ela confessa: eu não cria naquelas palavras. Até que vim e os meus olhos o viram, eis que não me disseram a metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu ouvi. Em segundo lugar, a rainha do sul, ela será testemunha de acusação. Porque, meus irmãos, mesmo não crendo a princípio naquilo que ela ouviu, ela pagou para ver, ela foi conferir, e quando ela viu, acreditou, e quando acreditou, ela exclamou: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria. Só por isso ela já seria honrável, mas ela não parou aí. Ela glorificou a Deus, porque ela continua e diz: bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti para te pôr no trono de Israel, e porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Ela vê Salomão, mas diferente do que nós fazemos, que quando vemos algum homem, alguma mulher com algum dom dado pela graça de Deus, nós caímos em idolatria e começamos a venerar aquelas pessoas. Não, ela disse: tu és sábio, tu és inteligente, muito mais do que eu podia imaginar. Bendito seja Deus que te deu essa sabedoria. Essa rainha, primeiramente ímpia, ela conheceu a Deus pela sabedoria que Deus deu para Salomão, e no juízo ela vai condenar a incredulidade daqueles fariseus, daqueles escribas. Mas não somente isso, ela vai condenar também todo aquele que ouve constantemente o Evangelho e não recebe o Senhor Jesus, não crê no seu poder, não se arrepende dos seus pecados. Porque, meus irmãos, nós estamos diante de alguém muito maior que Salomão. Esse é o terceiro ponto. A rainha de Sabá, como a gente viu, ela precisou fazer uma viagem difícil e perigosa, mas aqueles homens, eles tinham a verdade ao alcance das suas mãos, dos seus olhos e dos seus ouvidos. Ela fez uma viagem caríssima para ver Salomão, enquanto que o Filho de Deus fez uma viagem dos mais altos céus até a terra, no meio daquela geração sendo encarnado. Enquanto que ela foi recebida pelo rei Salomão, o rei Jesus não foi recebido pelos seus.
Os escribas e fariseus, eles eram os intérpretes das leis e dos profetas. Eles aguardavam o Messias, enquanto esta mulher, distante de Deus, ela reconheceu Deus pela sabedoria de um homem. Esta rainha, ela veio ouvir um homem que Deus abençoou, enquanto aqueles homens tiveram o próprio Filho de Deus em sua presença. Salomão era sábio, mas ali estava a própria sabedoria, escreveu um teólogo. Mas infelizmente, assim como muitos hoje, aqueles homens desprezaram o Senhor. Notemos ainda que enquanto os escribas e fariseus, eles se uniram com a intenção de matar Jesus, essa rainha trouxe muitos e grandes presentes com muita madeira nobre e ouro para o rei. Certo pastor escreveu o seguinte: quanto maior a oportunidade, maior será o julgamento. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes para nós hoje aqui, nós que ouvimos constantemente o Evangelho. Esta mulher, ela recebeu um chamado indireto do Senhor. E ela se lançou nessa jornada e creu. Enquanto que muitos de nós somos constantemente chamados pela graça de Deus, por meio do Evangelho, mas nós não nos arrependemos, não cremos e continuamos em nossos pecados. Os escribas e fariseus, eles merecem a condenação, porque diante deles estava Jesus Cristo, alguém maior do que Salomão em todos os sentidos. E ai de nós, se continuarmos numa situação onde ela vai se levantar e nos acusar. Assim, meus irmãos, nós concluímos que aquela geração, ela teve um privilégio muito maior do que os homens de Nínive, ou do que a rainha do sul. E assim, nós concluímos também que a nossa geração hoje tem um privilégio muitíssimo maior do que até mesmo aquela geração que testemunhou pessoalmente Jesus Cristo. O nosso privilégio é muito maior, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque quando Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, e da parte dEle e do Pai nos foi enviado o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para nos convencer que Jesus ressuscitou, e este é o grande sinal. O sinal do profeta Jonas. E esse privilégio que nós temos traz uma enorme responsabilidade sobre nós e nos torna indesculpáveis caso nós não creiamos no Evangelho de Jesus Cristo. Assim, meu terceiro e último ponto, o sinal, a ressurreição como um remédio contra a incredulidade. Eu quero apresentar para os irmãos algumas aplicações para esse texto. Eu vou utilizar alguns versos da carta aos Hebreus como um pano de fundo para exortar a igreja a manter a fé em Jesus Cristo ressurreto. Porque, irmãos, nós hoje estamos diante de alguém infinitamente maior do que Jonas ou do que Salomão. Assim, em primeiro lugar, toda incredulidade será condenada. Hebreus 2 diz o seguinte: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Nós temos ouvido? Ele continua: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E eu acrescento, e transmitida a nós pelos escritos dos apóstolos e servos do Senhor, e iluminados pelo Espírito Santo. A fé
daqueles que enxergaram Cristo, mesmo por trás das sombras da aliança no Antigo Testamento, da antiga aliança. A fé dessas pessoas irá condenar a incredulidade de todos aqueles que se fazem cegos e surdos diante da revelação de Cristo na palavra de Deus, algo que é tão claro quanto a luz do sol ao meio-dia. Nós, meus irmãos, não precisamos ir até Jerusalém buscar alguma coisa ou buscar sabedoria. Nós encontramos na Bíblia, porque as Escrituras estão ao nosso alcance. Tem Bíblia sendo vendida por R$5. Eu garanto que nenhum dos senhores tem menos de 10 Bíblias em casa. Mas será que elas estão abertas e os nossos olhos repousam sobre elas e os nossos corações descansam nelas? Nós não precisamos crer num profeta apocalíptico que comece a percorrer a nossa cidade, as nossas ruas, dizendo que a condenação está chegando, porque nós encontramos a graça de Deus revelada no Evangelho. O saudoso Sproul, ele afirmou que o testemunho do Espírito Santo é a palavra de Deus. Ele vem a nós com a palavra e através da palavra, e não vem a nós fora da palavra bíblica. Esse é o testemunho do Espírito Santo. Ele testemunha em nossos corações a veracidade da palavra de Deus. E Paulo argumentou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continua, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E eu pergunto, nós ouvimos? Você tem ouvido? Você ouviu pelo menos hoje? E nós cremos. A nossa incredulidade, meus irmãos, precisa ser vencida pela graça de Deus, porque nós temos a responsabilidade de crer. Segundo lugar, a incredulidade endurece o coração. Hebreus 13 vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, olha a advertência séria, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito hoje: se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Meus irmãos, condições para crer não agradam a Deus. Ah, Senhor, se tu enviasse somente um sinal. Eu tenho dúvida, eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde eu vim, eu não sei a quem pertenço. Estão me dizendo que eu não sei nem se eu sou homem ou mulher. Manda um sinal para mim. Condições para crer não agradam a Deus. Jesus, ele não irá satisfazer a curiosidade nem exigência de incrédulos. Jesus não vai desperdiçar as suas pérolas com porcos. Jamais sejamos tolos. E eu confesso que eu já fui. Achando que algum sinal do céu poderia mudar a nossa fé, a nossa santidade ou o nosso amor. Talvez o irmão não tenha ido tão longe, mas eu já fui. Senhor, se eu estivesse diante daquela montanha com trevas, trovões, a montanha chacoalhando, um som de sirene, aquele pavor todo. Então, Senhor, então o quê?
Eu ia estar naquela orgia junto com os outros, adorando um bezerro de ouro 15 minutos depois. Ah, Senhor, mas se eu tivesse visto 5 pãezinhos, e aqueles pãezinhos, todo mundo comendo e sobra muitos cestos, então o que, filho? Meia hora depois você ia estar junto com a população gritando: crucifica-o. Nós temos a palavra de Deus. Eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora dele, que estava em dúvida se divorciava ou não, e começou a orar: Senhor, me manda um sinal. Sinal, filho? A palavra inteira diz que não. Que sinal que você quer? Você quer um sinal para crer em Jesus? A palavra inteira aponta. Eles têm Moisés e os profetas. Se não crerem nisso, ainda que alguém levante dos mortos, eles também não crerão. Se nós colocarmos um sinal, uma condição, nós estamos afirmando que o Evangelho de Jesus Cristo não é suficiente. A Rainha do Sul, então, ela terá razão em nos condenar se nós não crermos. Porque ela veio dos confins da terra para ouvir Salomão. E nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus revelou para nós o único sinal necessário. E o Espírito Santo confirma no nosso coração esse sinal: a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme o Evangelho. E notem, nelas, nas Escrituras, o Senhor nos chama, o Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3. E meus queridos irmãos, este verso de Apocalipse não é um verso evangelístico. Esse verso é para a igreja. Jesus está escrevendo uma carta para a igreja de Laodiceia. É para nós ouvirmos, é para nós abrirmos o nosso coração. Nós, a quem o Senhor diz, no mesmo contexto: eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Vamos obedecer ao Senhor. Sejamos zelosos e nos arrependamos da nossa incredulidade, porque senão ela vai endurecer ainda mais o nosso coração. E a cada dia nós nos afastaremos ainda mais. Terceira aplicação: Cristo pode libertar da incredulidade. Hebreus 9 diz o seguinte: porque Cristo morreu para libertar-nos do castigo dos pecados que havíamos cometido. Que verso glorioso! O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não foi lançado ao mar para acalmar a ira de uma tempestade. O nosso Senhor foi pregado numa cruz e tomou o cálice da ira de Deus para satisfazer essa ira de Deus, trazendo paz com Ele, como Paulo nos explica em Romanos capítulo 5, verso 1. Cristo, Ele não foi vomitado por uma baleia, mas Ele ressurgiu dos mortos, glorificado e incorruptível, com toda a autoridade nos céus e na terra. Jonas, que retornou do sepultamento no mar, chamou a atenção dos ninivitas. E Cristo, meus irmãos, Cristo ressurreto dentre os mortos, Cristo que foi aquele que disse para aquela baleia devolver Jonas, será que Ele não chamaria a nossa atenção? Jesus Cristo, será que não é digno da nossa fé? Será que Ele não é digno do nosso amor? Será que Ele não é digno da nossa obediência? Será que Ele não é digno do nosso louvor e confiança? Hebreus 10 diz o seguinte: o nosso sumo sacerdote ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre,
Então ele sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus, ressurreto, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante esta única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Creia nele e converta-se, cada um do seu mau caminho. Essas são as palavras do rei de Nínive, com a pregação de Jonas. Se arrependam, cada um do seu mau caminho, e se convertam. Notem, o rei de Nínive fez isso pensando o seguinte: talvez Deus se compadeça. Mas, meu amigo, Jesus Cristo, ele chama todos ao arrependimento, garantindo que salvará todo aquele que chegar a ele, garantindo que jamais lançará fora nenhum daqueles que vão até ele. Ele foi sacrificado pelos nossos pecados, inclusive o pecado da incredulidade. Rejeitá-lo é rejeitar a própria vida. O nosso Senhor é o único mediador entre Deus e os homens, e fora dele não resta nenhuma esperança para ninguém. E eu me junto a Paulo nesta manhã dizendo para vocês: agora, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, por vasos de barro, pecadores como os senhores são. Nós falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Portanto, meus irmãos, nele todos têm esperança. Essa é a quarta aplicação. Hebreus 7 diz o seguinte: e visto que ele vive para sempre, o seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que nós necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar da mais alta honra no céu. Meus irmãos, o Evangelho não é difícil, o Evangelho não é complicado, o Evangelho é simples. Ele está ao alcance da criança que ouve nesta manhã. Ele está ao alcance do idoso. Ele está ao alcance daquele que tem pós-doutorado e daquele que é analfabeto. Nós é que complicamos. Nós é que queremos sinais. Nós é que acrescentamos suposições e conjecturas. Nós é que questionamos os desígnios e o método de Deus salvar. Nós é que ficamos escandalizados com a sua soberania e ficamos contrariados com a sua providência. Mas lembre-se, pessoas mais simples do que nós, pessoas mais pecadoras do que nós, as mais improváveis pessoas que foram santificadas, elas serão testemunhas que nos condenarão, caso nós desprezemos a simplicidade do amor de Deus na obra de Jesus Cristo, revelada e aplicada pelo Espírito Santo por meio do Evangelho. Amigos, se aprove a Deus salvar uma cidade perversa como Nínive, não rejeite Jesus. Ele é capaz de salvar todos aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Lembre-se que a misericórdia do Senhor fez com que você ouvisse esta mensagem. Crer no sinal do profeta Jonas é crer no Evangelho de Jesus Cristo, é crer que o Cordeiro de Deus morreu a nossa morte, porque Ele foi o nosso representante naquela cruz.
É crer que Ele ressuscitou e que nele e apenas nele nós encontramos a vida eterna. Ele é o primeiro fruto da ressurreição, o primogênito dos eleitos de Deus. E nós cremos nisso, porque a palavra de Deus assim nos revela. Que possa ser dito ao nosso respeito aquilo que Jesus falou para Tadeu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Diante da nossa miséria, meus irmãos, em crer, não é de um sinal que nós devemos pedir para crer, mas o que nós devemos fazer é pedir fé para crer no sinal que já veio. Nós devemos suplicar por esta fé. Quinta aplicação: as pessoas que foram libertas da incredulidade, elas agem. Tiago, ele nos provoca dizendo o seguinte: você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Meus irmãos, os ninivitas creram, e não somente creram, mas demonstraram o seu arrependimento com obras de piedade. A rainha do sul creu, e não somente creu, como foi até Salomão e glorificou a Deus por conta disso. Se você crê, demonstre a sua fé por meio de atitudes que confirmem a sua fé, abandonando o seu pecado, abandonando a sua incredulidade e confiando e se entregando na suficiência de Cristo Jesus. Sexta e última aplicação: mesmo quem já duvidou, ainda tem esperança. Hebreus 4 diz o seguinte: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que nós cremos. O nosso sumo sacerdote, ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde nós receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Meus irmãos, Deus é fiel ao seu propósito de salvar os seus filhos, e a sua bendita graça não nos abandona, apesar do nosso constante fracasso em crer, apesar da nossa fé vacilante. E eu estou dizendo isso não para que nós usemos isso como desculpa, não para que nós relaxemos, mas como um incentivo para nós perseverarmos, pois Ele é fiel e Ele vai nos sustentar. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós não somos salvos nem mesmo pela nossa fé, porque em primeiro lugar, a nossa fé não é nossa, mas é dom do alto. E em segundo lugar, porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Mas é a graça que nos salva. Crer não é mérito, crer é obrigação. Assim, confessemos as nossas debilidades a Deus. Confessemos inclusive a mais perversa das nossas debilidades, que é a nossa dureza de coração, que é a nossa dureza em crer no Pai como o único Deus verdadeiro e crer no seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou e que morreu e ressuscitou para nos salvar. Devemos, meus irmãos, buscar consolo na graça de Deus. Quando nós somos assolados pelas nossas dúvidas, pelas nossas crises, pelas nossas aflições, por dores, tragédias, tristezas, desconfianças, inseguranças, seja lá o que for, tudo mais que nós possamos sofrer neste mundo caído, olhemos para o Senhor ressurreto,
Fixemos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, porque é nele que nós encontraremos o descanso para os nossos corações e para as nossas mentes cansadas e esgotados. Quando nós falharmos, quando nós duvidarmos, confessemos a nossa fraqueza, arrependidos e confiantes que a morte e ressurreição de Cristo foram o suficiente para que nós sejamos aceitos por Deus. Busquemos em Cristo a disposição para obedecermos, confiando e adorando aquele que é fiel e digno de toda glória. Será que há alguém cuja sabedoria possa ser comparada à sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo? Não tem. Sendo assim, meus irmãos, vamos até Ele em busca das palavras que curam, das palavras que consolam, das palavras que revigoram, das palavras que salvam. Vamos até Ele e unamos as nossas vozes com a de Pedro, dizendo: o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Meus irmãos, se o Espírito Santo lhe convenceu do seu pecado esta manhã, adore ao Senhor, porque Jesus veio salvar pecadores. Arrependa-se e adore aquele que recebeu sobre si todas as nossas culpas, inclusive aquelas referentes à nossa fé, às nossas dúvidas. Creia nisso. O Evangelho de Cristo é a justiça que vem de Deus e somente nele nós encontramos uma fonte de vida e segurança. E assim eu encerro com Hebreus 13. E agora, que o Deus de paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, que ele os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Fique em pé. Curve sua cabeça. Vamos ao Senhor. Uma breve oração. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos perdão pela nossa dureza de coração e pela nossa incredulidade, pela nossa fé vacilante. Obrigado pela Tua graça e misericórdia demonstrada e revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, que por meio do Teu Santo Espírito os nossos corações sejam fortalecidos a crer e jamais duvidar no grande sinal, na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele ato que nos justifica, aquele ato que comprova que Jesus é o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. E que fortalecidos, Senhor, por essa fé, sustentados por essa fé, pela Tua graça, nós possamos passar pelas dificuldades da nossa vida, ainda que afligidos de todo tipo de mal, que a nossa fé jamais vacile, que a nossa esperança jamais saia do nosso horizonte, que a visão de Cristo ressurreto jamais saia dos nossos olhos e dos nossos corações, que nós possamos caminhar pensando nisso, durante essa jornada, essa peregrinação, esse vale de dor e lágrimas, e que sustentados por Ti, Senhor, possamos ser aprovados na nossa fé, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu Filho. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.